Muito bem, bom dia mais uma vez. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2022. Dentro da disciplina de avaliação e gestão de cadeias agroindustriais, hoje vamos abordar os seguintes assuntos, né? Controles operacionais que podem ser utilizados como uma forma de gerenciar e, naturalmente, manejar qualquer que seja o resíduo produzido, né, na sua agroindústria. Então, dentro dos controles operacionais, a gente vai abordar o manejo de resíduos sólidos, efluentes e emissões atmosféricas dentro de uma cadeia agroindustrial para, naturalmente, minimizar os impactos ambientais da atividade dessa agroindústria. Bom, já é sabido de vocês aí que nossa aula é gravada e aí vocês podem rever em um momento posterior à nossa aula para tirar alguma dúvida. Bom, então, qual é o objetivo da aula de hoje? Utilizar métodos para identificar e manejar resíduos na cadeia agroindustrial. E que métodos são esses, a gente vai ver ao longo da aula de hoje aqui. Com isso, vocês podem ganhar o quê? Observando aí a aula de hoje. Conhecimento de variedade de resíduos produzidos em cadeias agroindustriais e, consequentemente, métodos para o correto manejo desses resíduos aí, de forma a minimizar os impactos ambientais provocados pela atividade da cadeia agroindustrial. Então, a gente vai ver alguns exemplos aqui de cadeias agroindustriais e, consequentemente, os resíduos que podem ser gerados e como destinar de forma correta esses resíduos para que não se cause tanto impacto ambiental em função da ação dessa cadeia agroindustrial. Bom, o manejo desses resíduos, ele é necessário porque a atividade da cadeia agroindustrial, ela vai produzir resíduos. E o destino correto, o descarte correto desses resíduos, né, o manejo deles, ele é regulamentado por legislação específica e por normas, inclusive. Então, o manejo desses resíduos deve atuar em consonância com o planejamento de logística sustentável. E hoje a gente vai falar no conceito e dar exemplos do que seria a logística reversa, que, adiantando para vocês, significa dar um correto destino ao resíduo que é gerado, né? De incinerando, descartando ou reutilizando de forma correta. Então, eu vou apresentar para vocês aqui no próximo slide, por exemplo, né, uma das formas de manejo que é muito utilizada por grandes indústrias e a gente com certeza já viu em algum momento aí na rua, nas ruas das cidades, em alguma indústria, no próprio campus do IF Baiano, né, alguma dessas estratégias, como, por exemplo, a separação de resíduos por cores, e isso é regulamentado justamente por essa norma daqui, NBR ABNT 10.004, que é uma norma que estabelece os critérios para a classificação dos resíduos sólidos em função, separando esses resíduos por cores. E aí a gente tem aqui, ó, nessa outra imagem, justamente isso que eu estou falando, né? A partir dessa resolução que vocês estão vendo aí na tela, né? A resolução CONAMA número 275 de abril de 2001, estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos. Então, você separa os resíduos que são gerados e aí você coloca-os em diferentes recipientes para facilitar a coleta, né? E, consequentemente, a destinação final desses resíduos. Então, o padrão dessas cores é esse que vocês estão vendo aí, né? Em azul, os recipientes azuis lá, né? Você vai colocar resíduos resíduo como papel e papelão. O vermelho você vai colocar plástico. No verde você vai adicionar vidro. Amarelo, metal. Preto, madeira. Laranja são resíduos perigosos. No branco, resíduos ambulatoriais de serviço de saúde, né? Roxo são resíduos radioativos. Marrom são resíduos orgânicos. E, por fim, o cinza todo resíduo geral que não pode ser reciclado ou misturado, né? Também são resíduos contaminados não passíveis de separação. Então, esse aqui é o padrão de cores, e aí eu pergunto a vocês se já se depararam com esses recipientes aí em algum momento, principalmente aqueles mais tradicionais, né? Amarelo, vermelho, azul, verde. Já viram em algum momento? Sim, professor. Sim, A cidade que eu morava tinha nas avenidas, em Itaberaba,
E a Muito gente bem. encontra muito também, né, em praças, parques. Agora, Isso. é uma coisa também, aquele papel, aquela embalagem de chocolate, que a gente pensa que é plástico, ele contém alumínio, né? Acho que é Tem. alumínio, verniz, alguma coisa assim, que não é reciclável, que muita gente também se engana. É igual também quem vai descartar a latinha de refrigerante, que descarta junto com o canudo, não separa. Tem muita gente que descarta tudo junto e não. Isso. Eu andei analisando uma especialização nessa área de PGRS para eu fazer. Entendi. Por onde aqui pela região? Não, a distância, por conta Entendi. do. Porque eu queria já iniciar por agora, que eu estou finalizando o semestre, né? Ah, Aí tá. eu não queria esperar terminar a faculdade para entrar na especialização. Ótimo. Muito bem. O grande problema também, que você até já trouxe à tona aí, é justamente é, a questão da conscientização, né, ambiental e pensar realmente na questão da sustentabilidade. E isso está muito relacionado com o nível educacional, investimento na área da educação. Porque não adianta eu simplesmente colocar em ruas, em praças públicas, né, até nas próprias empresas, se os colaboradores da empresa, ou se nós, enquanto cidadãos aí que transitamos nas ruas aí, estamos vendo ali a separação, né? Onde deveríamos colocar, por exemplo, vidro, a gente coloca papel, papelão, joga no chão, né? Ao lado da lixeira, mas não coloca no lugar onde deveria realmente ser destinado. Então, por trás disso também tem a questão a educação, né? Cursos de capacitação entre os colaboradores, senão não adianta. E às vezes a gente, quando vê aquela tanto de lixeira colorida, a gente fica, meu Deus, e agora eu coloco em qual? Fico, porque só tem um nome, né? Às vezes só Isso, tem um símbolo, mas isso. aí eu ainda me perco, porque às Não, vezes bate o branco. com certeza, deveria ter as cores e, assim, os nomes, né? Metal, resíduo orgânico. E mais do que isso também, não adianta você ter essa separação, né, essa triagem ali nas lixeiras, aí depois vem o caminhão coletor de lixo, coloca tudo no mesmo lugar e leva, né? Então, não faz muito sentido. Se você não tem cooperativas, empresas que se dedicam realmente a fazer essas coletas seletivas, dentro da indústria também, né? Então, não faz sentido ter todo esse trabalho de conscientização, de separação dos resíduos e na hora de descartar, a etapa final, você mistura tudo e leva para um local, um aterro É o sanitário, que um mais lixão, né? acontece, né? Vai para um único lugar. Pois é, aí realmente não faz sentido, né? Mas esse é o padrão de cor estabelecido aí por essa resolução e tem essa finalidade. E reforço aqui que, independente do tipo da atividade da sua agroindústria, todas precisam fazer esses tratamentos exigidos pela legislação vigente, senão, com certeza, vão sofrer as sanções previstas em lei, que vão desde multas até, num caso mais severo, a impossibilidade de continuar na atividade. Bom, eu vou começar aqui dando um exemplo de resíduos que são gerados na agroindústria cervejeira, né? Então, um segmento agroindustrial que produz bastante, que tem um aporte financeiro no setor do agronegócio e que incrementa volumes financeiros muito grande e, por consequência, gera muito resíduo, né? E aí a gente vai começar a falar, de fato, aqui desses conceitos de logística reversa, porque, como eu disse, vocês vão ver aí nos próximos slides, que no caso da agroindústria cervejeira são produzidos muitos resíduos e em grandes volumes. Então, o que seria o manejo desses resíduos sólidos? Nada mais é do que o gerenciamento dos resíduos que são produzidos. Invariavelmente, as agroindústrias, em função da natureza de suas atividades, elas podem gerar resíduos, resíduos líquidos, efluentes, resíduos sólidos, gases, enfim. Mas o que a gente pode fazer para minimizar esses resíduos que são produzidos? Então, aí que entra o conceito da logística reversa, que nada mais é do que o destino correto do resíduo que é produzido, de modo a minimizar o impacto que é gerado ao ambiente. Então, é, todo esse gerenciamento ele contempla um conjunto de ações denominado de logística reversa e são exercidas nas etapas de coleta,
manuseio, embalagem, armazenamento seja fixo ou temporário, e a destinação final com descarte e disposição dos resíduos. Então, em todas as etapas, a gente vai perceber a produção de resíduos, desde a produção lá, quando você trabalha a matéria-prima, né? Até também resíduos de escritório, né? Essas agroindústrias têm escritórios, então pode ser gerados aí papelão, papel ofício, embalagens de material que não foi utilizada, né? Que por algum motivo foi danificada, enfim. Todos esses resíduos, ao longo da cadeia de produção da cadeia agroindustrial, eles precisam ser tratados de forma correta, de modo que a gente chegue ou tente chegar ao lixo zero, resíduo zero. Significa dizer que você produziu o resíduo e você deu o destino, descartou de forma correta aquele resíduo. Então, a logística reversa tem esse sentido. Você produz o resíduo, mas você dá um destino correto, ambientalmente correto, a esse resíduo, e a gente vai ver alguns exemplos aqui hoje. Então, isso demonstra que a indústria ela está pensando no seu compromisso em relação às questões ambientais. E aí eu aproveito já essa imagem aqui, né, esse gráfico, na verdade, para mostrar a vocês por que a escolha, a razão pela escolha da cadeia agroindustrial cervejeira para iniciar a nossa conversa aqui. Observe nesse gráfico aqui, que data do ano 2004 e com previsão até 2034, que há uma projeção do número de novas cervejarias no Brasil, observamos aí uma ampla expansão aí, né, com projeção de 72 novas cervejarias sendo criadas no ano de 2034, né? Então, no ano de 2004, 15 cervejarias foram abertas, e aí vai subindo, né? 24, 2010, um ligeiro decréscimo, em seguida 46, ano 2016 também uma ligeira redução, e por aí vai, 44, 50, 56, até essa estimativa do ano de 2034 de termos mais 72 novas cervejarias por ano. Significa dizer que vão ser produzidos mais volume de cerveja e, por consequência, mais resíduos durante a sua cadeia de produção e, portanto, é preciso pensar nas questões ambientais e no conceito de logística reversa. E aí eu trago mais uma vez aqui alguns dados para que vocês tenham conhecimento desse volume de produção, por consequência, volume de resíduo também, né? Então, de fato, é um segmento agroindustrial que movimenta cifras enormes, por exemplo, representa 1,6% de toda a riqueza que é produzida no Brasil, né? Por ano aí são produzidos 14 bilhões de litros de cerveja, né? Então, 21 bilhões de reais são destinados a pagamento de impostos por ano, né? Movimenta aí cerca de 38 mil veículos, né? Caminhões fazendo transporte, né? Então, entre outros números aqui. Portanto, como eu disse, né? Destaco aqui a questão do volume de produção, 14 bilhões de litros por ano. Então, isso vai refletir naturalmente na produção de resíduos. Entre esses resíduos, a gente destaca o maior volume para o bagaço de malte. O extrato de malte é um dos componentes que fazem parte da formulação da produção da cerveja. Após a produção, a gente vai observar aí o bagaço de malte, que é um resíduo sólido. E aí, esse resíduo sólido ele precisa ser tratado, por quê? Ou destinado de forma correta, porque desde 2010, como vocês estão vendo aqui, né, com a Lei 12.305, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, é preciso que se dê o destino correto para que essa empresa, essa agroindústria, ela não venha a sofrer as sanções legais previstas naturalmente na legislação em vigor. Então, Ô, professor, pode falar, fica à vontade. esse bagaço, ele não pode ser transformado em algum produto, tipo ração, animal, alguma coisa assim? Pode sim, vamos falar sobre isso aqui. Ah, tá. Vamos sim. A proposta é justamente essa, Lorena, é que você compreenda que durante a industrial pode haver geração de resíduos. E aí esses resíduos eles precisam ter um destino ambientalmente correto para que a gente pense naquele conceito da logística reversa, né? Produzir o resíduo, o que é que vai ser feito com ele? Então a gente tem que pensar nesse ciclo aí de modo que você, ao final
das etapas de produção, a gente tenha resíduos, mas que o resíduo seja reaproveitado, reciclado ou destinado de uma mínimo forma... possível, né? Isso, de uma forma que não gere impacto ambiental. Bom dia, viu, Raíssa? Só lhe vi aqui agora. Bom, então, no processo de produção da agroindústria cervejeira, esses resíduos sólidos são gerados principalmente nas etapas de fabricação, naturalmente, e fermentação, como vocês vão ver aí. Mas existem outras etapas, como a filtração, envase e tratamento de efluentes. Veja bem aqui, esses números que estão nessa tabela aqui foram obtidos de um funcionário, né, que trabalha numa planta de produção de cerveja no interior de Minas Gerais. Então, ele me forneceu, né, gentilmente, ele me forneceu da fábrica que ele é responsável lá. Ele é o mestre cervejeiro dessa unidade. E aí ele me informou que por mês, aqui, ó, por mês, são gerados aí 5.400 toneladas de bagaço de malte por mês. É muita coisa, o volume é grande, é claro que vocês observam aí que existem outros resíduos, né? Levedura, terra infusória, lodo, polpa de rótulo, sucata de vidro, né? Às vezes, como eu falei, pode ter algum acidente, quebrar materiais, enfim, embalagem de papelão, embalagem plástica e por aí vai. Todo tipo de resíduo que é produzido. Aqui, observe que até resíduo do refeitório, tá vendo? Está em destaque aqui. Por quê? Porque é um resíduo. É um resíduo e ele é oriundo da atividade daquela cadeia agroindustrial. Mas o grande volume que chama mais atenção é justamente o bagaço de malte. E aí a gente precisa pensar como reduzir esse impacto, porque esse resíduo está lá. O resíduo é produzido, a cadeia agroindustrial continua produzindo diariamente e esses resíduos chegam a alcançar essa cifra aí de 5.400 toneladas por mês. O que é que pode ser feito com isso? A gente vai discutir ao longo aí da nossa aula de hoje. Mas que o resíduo é grande? É. Bom, esses resíduos comuns e sobra de alimento, por exemplo, eles vão produzir em torno de 10 toneladas. Então, isso aí, para essa cadeia agroindustrial, não é um volume tão grande. Então, eles são destinados para compostagem ou incineração. Então, olha só, em relação a essa empresa específica, né? Para reduzir a quantidade desses organismos, ou desses resíduos, desculpa, o que é que eles fazem? Eles orientam, olha o que eu falei anteriormente aqui, né, no início da nossa aula, a questão da prática da educação ambiental especialmente, né? Então, eles investem em orientação e treinamento, especialmente no que diz respeito à coleta seletiva e reciclagem para que os destinos, os resíduos sejam, sejam destinados de forma correta. E aí o que eu falei aqui anteriormente sobre a necessidade de não só colocar o símbolo, as cores, mas também colocar o nome do resíduo, né? Aquele recipiente ali azul é para acondicionar papel, marrom, orgânico, amarelo, metal e por aí vai. O cinza, aquele que não tem jeito de ser reciclado, materiais também contaminados, enfim. E aí podem ser incinerados. Por enquanto, alguma dúvida? Não, professor. Não. Então, vamos lá. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso aí, viu, gente? Primeiro eu vou falar só da questão dos resíduos e depois como que a gente pode pensar no tratamento adequado. Também tem a questão dos efluentes, né? Porque utiliza bastante água nessas cadeias agroindustriais. E aí esses efluentes, eles precisam ser também destinados de forma correta, porque senão você corre o risco de, primeiro, contaminar o solo, né? Tanto física como quimicamente falando, e também você pode provocar a eutrofização, que nada mais é do que o aporte, o acúmulo, né? A sobrecarga de matéria orgânica nesses espaços e aí provocando distúrbios ambientais aí consideráveis. Então, como você pode fazer o manejo correto desses efluentes? Através de tratamentos físicos, químicos e biológicos. Vocês
já ouviram falar de tratamento, por exemplo, biológico ou químico desses efluentes? Efluente líquido, né? Como, professor? Como me der exemplo aí de um tratamento biológico, por Biológico. exemplo, biológico de efluente. De... Peraí, deixa eu lembrar. Eu não sei se eu conheço algum. Então, se você não conhece ou não Eu lembra, vi. pode falar. Ah, fala, Anne. Não, eu tô tentando lembrar aqui. Eu vi uma reportagem falando sobre um tratamento com casca de banana, que eles faziam uma mistura lá com os restos da casca de banana e jogava nos rios para poder diminuir a poluição dos esgotos Com casca de banana? com casca de banana. Eu nunca ouvi falar desse tratamento, não. Interessante. Não saberia informar como que se dá esse processo. Mas, assim, o Passou no mais interessante... jornal, no Fantástico. Ah, tá. Bom, interessante. O ideal é que antes de você descartar no rio, você faça um tratamento prévio, porque senão o rio vai receber essa carga de excesso de nutrientes ou de poluentes, né? Então, o ideal é que você é, construa lagoas, por exemplo, né, de contenção, para depois, após o tratamento, seja ele físico, químico ou biológico, você descartar nos leitos d'água, né, nos rios, Ah, enfim. professor. Então, eu lembrei. No caso, as embasas, a embasa, né, que tem as ETs, que é as estações de tratamento de esgoto. Agora, aquele lodo que sobra, o destino final será de onde? Porque de Itaberaba, uma vez, uma pessoa me falou que é levado para outra cidade. Não sei se era para Palmeiras, alguma cidade na Chapada. Mas o que fazia com aquele lodo, eles não responderam. Os funcionários da Embasa, né? Disse que apenas não ficava na cidade. Entendi. Depender do volume de água e da composição, né, que tem ali naquele resíduo, você pode sim utilizar aquele lodo como matéria orgânica. Agora, é importante também observar se ele não é de uma fonte que tem muita contaminação química, né, que poderia ser tóxica. Então, você precisa levar para uma outra área e deixar por um período maior, entre aspas, aí, descansando, para que aqueles resíduos químicos eles sejam extraídos dali. Existe a possibilidade de você utilizar plantas que elas removem, né? Elas retiram esses resíduos químicos desse lodo, desse material. Então, são pesquisas que já são consolidadas nessa área e podem ser feitas dessa forma. Mas a grande maioria pode utilizar esse tratamento físico aí para fazer a decantação e utilizar esses resíduos para adubação, inclusive, né? O tratamento químico seria a utilização de produtos como cloro, né? E que tem a finalidade de remover essas impurezas e depois, por exemplo, essa água ser destinada para as nossas residências. E o tratamento biológico, né, ou microbiológico, naturalmente, ele vai ser utilizado em lagoas com a ação de, principalmente, bactérias que conseguem reduzir a carga de poluentes desses efluentes e tornar essa água um pouco mais potável, em condições de potabilidade, para ser retornada para cursos d'água, né, como rios, ou ser distribuída para as nossas residências através da encanação, da tubulação aí de Embasa, essas empresas que fazem tratamento de água para as nossas residências. Por quê? Pode falar. Fundo da agroecologia, a gente fez tipo uma demonstração de como reutilizar, né, de utilizar a água do banheiro, Sim. tipo como se fosse um banheiro natural, sabe? E aí a gente fez Hum. todo o processo, a gente plantou as bananeiras em cima, né? Fez a... Vocês fizeram banheiro seco ali no fundo, não foi? Eu lembro quando isso. vocês estavam fazendo, mas eu não vi o resultado.
A gente não Entendi. testou, não. A Não gente testou, testou? mas ficou legal. É só uma demonstração, caso a gente tem algum negócio aquele, né, do fazendeiro, não tem? E a gente poder levar uma demonstração para essas pessoas que muitas das vezes não tem, né, em casa. Sim. Entendi. Era Mas importante. esses banheiros secos já eram, antigamente, na outra geração antes da gente, eram usados, não era, professor? Esses Ah, banheiros secos já eram usados antigamente. isso. E, inclusive, Mas essa hoje semana. Hã? faz de qualquer jeito, né? O lugar que faz de qualquer jeito. É isso, mas tem. É, o importantíssimo é que não esteja próximo de curso d'água. Isso aí é fundamental, né? Porque senão você vai levar aí, principalmente, bactérias do gênero Escherichia coli, o grupo bactérias do grupo coliforme fecal, e aí não é legal, né? Você ter uma água contaminada com bactérias desses gêneros, que consequentemente vão contaminar a água que você vai ingerir, né? Utilizar para sua ingestão, lavar verduras, frutas, cozinhar, enfim, aí não é legal, né? Bom, no tratamento microbiológico também a gente utiliza lagoas, né? Lagoas que a gente chama de lagoas aeróbias, anaeróbias, e aí existe uma variedade considerável desses sistemas utilizando lagoas, que você vai utilizar esses tratamentos, como eu disse, né? Físico, químicos e microbiológicos. E aí, qual a lagoa mais adequada? Depende. Depende da sua capacidade de investimento financeiro, depende do tipo de resíduo ou efluente que é gerado em função das atividades desenvolvidas na agroindústria. Aqui eu dou alguns exemplos, e aí fique tranquilo que isso aí, a finalidade não é vocês decorarem, né, o que é que caracteriza cada sistema, né, cada tipo de lagoa, e sim fazer com que vocês compreendam que os efluentes de frigoríficos geralmente são destinados aí para esses sistemas de lagoas, porque são efluentes que têm um aporte de nutrientes muito grande, né, principalmente em função do alto teor de proteína, né, que você processa ali, né, afinal de contas são efluentes de frigoríficos. E aí o volume de água também é muito grande. Então, o que eu gostaria que vocês compreendessem é que existe essa possibilidade da atuação, né, ou da ação do sistema de lagoas facultativas, anaeróbia facultativa, passando mais um pouco aqui, a arada facultativa, e por aí vai. Com suas vantagens e desvantagens. Como eu disse, depende muito bem da capacidade de investimento da cadeia agroindustrial e, consequentemente, você vai ter maior ou menor investimento financeiro. Mas a finalidade é você destinar esses efluentes para esses sistemas, essas lagoas que são construídas artificialmente, esses resíduos ficam ali e sofrem a ação principalmente de micro-organismos, né, de bactérias que vão degradar esses resíduos, tornando menos poluentes esses efluentes, que podem em seguida passar por tratamentos químicos e físicos, e em seguida, sim, você pode destinar corretamente esse efluente para os cursos da água, ou até, em alguns casos, ser reutilizada essa água aí para irrigação, para próprio consumo em banheiros, em vasos sanitários, enfim, da agroindústria. Ok? Vou seguir, hein? Bom, agroindústrias, né? Indústrias, elas também têm essa capacidade de gerar efluentes atmosféricos por pela sua própria natureza da atividade, você vai observar aí a emissão de gases, né? Entre eles o CO2. E aí, nesse sentido, gostaria de perguntar a vocês se vocês já ouviram falar de créditos de carbono ou compra de créditos de carbono. Já ouviram falar? A professora Sinira, em algumas aulas dela, já falou, professor. O Mas que eu não lembro muito, não. o que significa essa compra de crédito de carbonos? Lembra? No caso, é uma
compensação pela emissão desses gases. Perfeito, Daniele. Uma compensação, uma medida mitigatória. Você produziu o efluente, nesse caso aí, o gás atmosférico, que é o CO2, que causa impacto direto na nossa atmosfera, em função de ser um dos gases que estão relacionados ao efeito estufa. Então, desde 97, lá com o protocolo de Kyoto, vários países aí, eles acordaram que era necessário reduzir essas emissões atmosféricas, em especial nas indústrias e agroindústrias, emissão de CO2, porque senão a gente vai chegar um momento que não vai suportar os aumentos constantes de temperatura, que vai ter impactos em todos os continentes. Então, aquelas indústrias ou agroindústrias que não conseguem reduzir as suas emissões atmosféricas, o que é que ela faz? Ela compra créditos de carbono como uma medida compensatória ou mitigatória. Então, se eu não consigo reduzir no nível que eu estabeleci, ou que esses países estabeleceram através de acordo, o que é que eu posso fazer? É comprar toneladas de CO2. E aqui eu dou um exemplo embaixo para vocês verem aqui, né? Está previsto nesse protocolo de Kyoto aí que o preço da tonelada de gás carbônico pode variar de 3 a 5 dólares. E se você não consegue atingir esses índices estabelecidos, você pode pagar multa, né? E a multa por tonelada de CO2, ela pode variar de 40 euros até 100 euros por tonelada. Lembrando que o euro está na faixa ali de seus R$ 6,20, R$ 6,30. Então, não é barato. Por outro lado, existem empresas que conseguem ultrapassar os seus limites, ou seja, reduzir consideravelmente as suas emissões, a sua poluição. Então, ela pode, inclusive, ficar com crédito e vender esse crédito para outras empresas que não conseguem atingir esses índices. Conseguiram entender? Sim, professor. Então, é um mercado aí que realmente movimenta cifras e tem essa finalidade principal de reduzir, estimular as empresas, as indústrias e agroindústrias a reduzirem os seus índices de poluição atmosférica. Ok? Vamos lá. Bom, pensando no que a gente falou até agora e em aulas passadas, eu relembro a vocês sobre a importância de você ter essa certificação, você ter, enquanto gestor de uma agroindústria, você proprietário de uma agroindústria, você atuar de forma correta, nesse caso, destinando os resíduos produzidos de forma corretamente, pensando no conceito da logística reversa, porque assim você consegue obter a certificação ISO 14001. E isso vai projetar a empresa, a agroindústria, num cenário muito melhor, porque adquirindo esses selos, essas certificações ISO, você melhora a imagem da empresa, tanto no cenário de competição das indústrias ou agroindústrias, e também para o mercado consumidor. Então, como é que é possível destinar corretamente resíduos em cadeias agroindustriais? Aqui, eu dou um exemplo aí das certificações e como isso pode ser importante para as agroindústrias. Então, observa aí um exemplo, né, de uma certificação ISO 14001 aqui. Foi um exemplo aleatório, tá? Estou querendo fazer propaganda de empresa nenhuma, até porque eu nem conheço essa empresa. Então, observe aqui que a empresa ela foi certificada com a norma NBR ISO 14001 de 2015, certificação foi de 2021, de 2019, e ela tem validade aí, de até 10 de dezembro, tinha validade até 10 de dezembro de 2021. Então, e o que é que fala aqui essa certificação, né? Que através de auditoria da Fundação tal, foi comprovado que este sistema de gestão cumpre os requisitos da norma NBR ISO 14001 de 2015, que está relacionado com sistemas de gestão ambiental. Então, significa dizer que a gente pode utilizar essas ferramentas de gestão ambiental como uma possibilidade de tornar melhor a gestão da sua agroindústria e, consequentemente, com a possibilidade de agredir
cada vez menos o ambiente em função das atividades desenvolvidas na nossa agroindústria. Então, com a certificação dessa aí, você demonstra para a sociedade, para o público de modo geral, que, embora a sua empresa exerça atividades que possam agredir o ambiente, você utiliza medidas compensatórias, mitigatórias de fato, e que isso pode ser comprovado através dessa certificação. Não é muito fácil, para você obter um certificado desse aí, pode demorar até 18 meses, mas ele dá um respaldo no que diz respeito principalmente a essas questões ambientais. Vai dizer para o público que a sua agroindústria, ela implementa ações para minimizar os danos ambientais provocados em função da atividade da cadeia agroindustrial. Ok? Alguma dúvida? Ok. Tá tudo bem. Vamos lá. Bom, aqui é um exemplo, né? Um mero exemplo aí de como você pode utilizar esse conceito da logística reversa e se aproximar ao máximo do lixo zero, né? Então, aqui um exemplo, né? Você tem um produto, né? Você adquiriu esse produto, você vai, por exemplo, você adquiriu uma lâmpada fluorescente, como vocês podem ver aqui. Você utilizou o produto, ao final da vida útil dele, você devolve para o comerciante, que tem um ponto de recebimento. Hoje é mais comum observar esses pontos de coleta, né? Essa empresa, esse comerciante, ele vai devolver para o fabricante, o qual vai destinar da melhor forma, né? Ou reciclando, ou se não tiver nenhum tipo de condição de reaproveitamento, ele precisa incinerar e aí pensar também na emissão atmosférica, né? O que é que ele pode fazer para reduzir essa emissão atmosférica também. E aí, a partir disso, ele pode, por exemplo, produzir um novo produto, né? E levar para o produtor, para o comerciante, desculpa, que por sua vez vai vender, fazer chegar aos consumidores finais. Então, é só um exemplo aqui de como se pode trabalhar e pensar na questão da logística reversa e como esse ciclo ele pode ser menos impactante às questões ambientais. E aí a gente vê que tem muitos produtos que são descartados de forma inadequada, seja no segmento de eletrônicos, principalmente, mas também em outros segmentos, como fabricação de baterias, embalagem de agrotóxico, a gente sabe que não são descartadas de forma correta, né? Óleos e lubrificantes que persistem muito no ambiente, pneus e por aí vai. Então, o fabricante ele tem que pensar no destino ou descarte correto por conta da vida útil do produto e não esquecer que o conceito de logística reversa é pensar que esse produto, ao final das etapas de produção, não pode deixar resíduo. E se tiver resíduos, que seja descartado, reutilizado da melhor forma possível, provocando menor impacto ambiental. Perguntas? Essa questão de logística reversa hoje em dia nem todo estabelecimento eles pegam os produtos de volta. É bem raro você ter pontos de coleta. Antigamente o Boticário tinha, e depois parou, aí voltou, mas a maioria das vezes a gente está tão mal acostumado que a gente quer tipo um brinde de volta para que isso aconteça. Né? A gente tem, ou recebe um crédito, ou recebe um desconto. Então, acontece muito isso. E o que seria uma estratégia de marketing até interessante, sabe, Lorena? De você pensar em como você atrair consumidor e você fideliza até, né, o seu consumidor lá. Se você trouxer embalagens utilizadas da marca tal, você vai ganhar um crédito aí de, sei lá, R$1, R$5, enfim. Então, é a forma de você fidelizar o cliente, ou seja, ele vai continuar comprando o seu produto e ele traz o lixo, o resíduo de volta, né? E aí, consequentemente, esse comerciante tem que destinar para o fabricante lá e ele fazer o descarte correto ou a reutilização através da reciclagem. Mas, assim, reforço aquilo que eu já disse outras vezes. Se a gente não tem uma conscientização através de ações ou políticas que realmente fortaleçam a educação, a gente vai nadar e morrer na praia. O fortalecimento dessas ações educativas no que diz respeito aos resíduos é importante. Por que a gente vê as pessoas até hoje
transitando nas vias aí, jogando lixo pelas janelas de carro, de ônibus, joga lixo no chão quando você tem lixeiras aí espalhadas por vários locais. Então, é uma questão realmente de conscientização que não é da noite para o dia, né? Então, isso precisa ser realmente implementado e fortalecido desde do ensino infantil fundamental até as graduações, e a gente pensar que isso tem que ser levado para a vida toda, né? Então, é também realmente uma questão de educação e de postura de cada um também, né? Cada um precisa fazer sua parte. Ok? Claro, as empresas pensarem nesses cursos de capacitação. Bom, vamos pensar aqui nas etapas de produção, como eu falei dos resíduos, para que a gente agora pense o que é que pode ser feito com os resíduos. Então, aqui, essas imagens são da agroindústria de produção de cerveja, aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz, ali tem uma mini cervejaria, né? Uma planta piloto, então esses equipamentos são de lá, né? Foto retirada de lá. Então, aqui são os fermentadores, né? Tanques que a gente chama de mosturação, né? Onde você prepara o mosto. Então, aqui você vê o malte, né? Então, o malte, ele é produzido nos campos, né? Lógico. E aí, ele vem para essas máquinas aqui, que são moinhos. Isso aqui é um vídeo, né? Mas eu não vou passar aqui agora, né? Coisa muito rápida. Pode ser que trave aí. Vamos ver aqui. Bom, deu certo, né? Então, aí é simplesmente o malte, né? Sendo colocado aí no equipamento e ele vai ser moído. Então, aqui, essa é a primeira etapa, né? Da que a gente chama de mosturação, justamente porque você adiciona o mosto, adiciona o malte, desculpa, e aí vai ser preparado aí o mosto. Estou mostrando essas etapas para que vocês observem ao final os resíduos, ou o resíduo mais volumoso que eu falei para vocês, que era o bagaço de malte. E aí depois a gente vai ver quais são as possibilidades de reutilização ou de reaproveitamento desses resíduos. Tá bom? Vamos lá. Aqui, mais imagem, né, desse mosto, como que ele é produzido. Mesmo aqui, quando a gente adiciona o lúpulo no momento da fervura, né, o lúpulo aí que vai dar aroma e sabor, vocês podem ver aí, foi adicionado. E aí, aqui, após preparado, né, adicionado também a levedura, e vocês podem identificar a extração da levedura, a fermentação. Esse material aí também ele pode ser reutilizado, né? Essa levedura. Bom, ao final do processo a gente fica com isso aí, esse resíduo aí, tá vendo? Que é o resíduo do malte, o bagaço do malte. Então, esse bagaço de malte... Eu até sede, professor. Não ouvi? Deu até sede vendo a cerveja. Ah, é, né? Essa aula podia ser sexta-feira de tarde, né? Uma visita prática aí, né? Para a gente ver todo o processo. Ah, é uma boa. E outra, o odor é muito desagradável. Aqui é muito desagradável. Lá em Pernambuco tem uma... Na BR-101, a gente passa em frente a uma fábrica de cerveja, porque eu já sei onde eu estou, mais ou menos, porque o odor chega antes. É um cheiro muito forte. Eu não gosto. Quem gosta, mas eu não gosto. Esse odor que você fala aí provavelmente é da etapa da fervura, não? E aí realmente ele produz esse odor aí que você está mencionando. Bom, aí a gente tem, claro que nesse momento eu vou destacar dois tipos de resíduo, né? Que é o bagaço de malte e também tem esse resíduo que a gente chama de trube. O que seria esse trube? Nada mais é do que um resíduo, né? Que é uma mistura de compostos fenólicos que são separados do mosto, né, para não deixar resíduo, né, na cerveja, né, e são resíduos indesejáveis no processo de fermentação. Esse resíduo aqui que vocês estão vendo, ó, esse resíduo aqui a gente chama de trube, e ele pode ser utilizado
como substrato para a produção de cogumelos comestíveis. Então, aqui, ó, como você no vídeo aí, né? Então, você está removendo aí, né? E por filtração aqui, sai o líquido, você vê, e aí ele vai ficando no final, como vocês podem ver aqui, tá vendo? Então, fica retido, e ao final a gente vai ter esse material aqui que a gente conhece como trube. Bom, esse trube, como eu falei, ele tem muitos nutrientes que podem ser reaproveitados. Então, primeira opção de reaproveitamento de um dos resíduos que é produzido pela agroindústria cervejeira, o trube. O trube pode ser utilizado para formulação do substrato para a produção de cogumelos comestíveis. Então, é uma das possibilidades. E a gente pode pensar também em, como você deu exemplo anteriormente, Lorena, em outros destinos. Então, como o volume é muito grande de produção de cerveja e, consequentemente, a geração de bagaça também é elevada, observe aqui, né? Podem ser utilizados esses bagaços aqui como adubo para a planta, pode ser utilizado na formulação de ração animal, e a gente tem alguns exemplos aqui já bem utilizados, como criação de gado, suínos, frango, e também o bagaço de malte pode ser utilizado na alimentação humana. Existem aí já algumas barras de cereal que podem ser utilizadas na alimentação. Na formulação dessas barras de cereal, temos, além do extrato da levedura, a gente também tem o bagaço de malte. Então, são alguns exemplos aí, né? Pode ser utilizado os resíduos para adubação em plantas, ração animal, alimentação humana, produção também de cogumelos comestíveis. E, nesse caso aí, a gente não teria nenhum resíduo, né? Ou melhor, o resíduo que é produzido, ele é destinado para a formulação, por exemplo, de ração, o animal vai consumir e vai dar em troca proteína, né? Que é a própria carne. Entenderam? Sim, professor. Bom, outro exemplo aqui é no segmento dos frigoríficos, né? Na cadeia agroindustrial da carne. Então, esses resíduos animais, que o pessoal que trabalha nessa área opta por não chamar de resíduos animais, e sim matéria-prima para graxaria. O que seria a graxaria? É um segmento, né, onde a gente destina esses resíduos dos frigoríficos e, na maioria das vezes, é incinerado, né? Então, esses resíduos animais, é importante destacar que a gente precisa substituir pelo conceito de matéria-prima para graxaria. Quais são esses resíduos, minha gente? Bom, vísceras de animais, seja qual for o animal, né? Bovino, suíno, enfim, fragmentos de carne, o próprio sangue, conteúdo intestinal, peles, osso, pena, gordura e água também que é utilizada nessas cadeias agroindustriais. Imagine que esse volume é grande e que pode atrair também muitos insetos, como mosca, por causa do odor, enfim. Então, é importante dar um destino correto. Então, esse destino aqui é enviado para as graxarias, que eu vou mostrar para vocês aqui alguns equipamentos, por exemplo, que são utilizados nessas graxarias, onde você destina de forma correta esses resíduos e aí você elimina esse resíduo. Então, professor, essas vísceras animais não é feita esses embutidos, não? Sim, também pode ser utilizado aí. Temos os materiais que são artificiais, né, as tripas artificiais, mas e tem ração que é feita à base disso também, né? Ração de cachorro. Claro, com certeza. Limpando de forma correta ali, as tripas você pode sim utilizar para a fabricação dos embutidos, né? E se você defumar, então, melhor ainda. A maioria dessas sobras aqui, elas não são utilizadas, elas são inviáveis para o consumo humano. Então, a destinação adequada, como eu falei para vocês aqui, um dos exemplos são as graxarias. E observa aqui nessa tabela aí, que vai de 2008 a 2020, né? A evolução do rebanho de bovinos em alguns países e no Brasil também. Observa aqui que, considerando o ano de 2008, ó, o Brasil é um dos poucos países que a gente observa um crescimento do número de bovinos no mundo. Saiu de 179
milhões para 250 milhões em 2020, enquanto que outros países aí se mantiveram estáveis ou até reduziram um pouco aí. Então, se você aumenta o número do rebanho, consequentemente, você aumenta o resíduo, fortalecendo a necessidade de dar um destino correto a esses resíduos, pensando sempre na questão da logística reversa. Bom, aqui tem um exemplo de uma empresa que chama a Abra Reciclagem Animal. Essa empresa, ela se destaca justamente por corretamente destinar os resíduos. E assim, como é uma empresa, para que não caracterize aqui uma propaganda, né? Eu deixo o link, é um link aqui, está disponível no YouTube, para que vocês possam assistir. É uma curiosidade, né? Uma das empresas que trabalham nesse segmento e que utilizam corretamente essa proposta da logística reversa. Então, fica aí a sugestão para vocês depois aí, nesse link, assistir, tá bom? E entenderem também como é que é o processo de uma das empresas que utilizam essa ferramenta da logística reversa. Aqui eu trago um exemplo de um artigo que foi publicado em 2010 na Revista Brasileira de Zootecnia, que fala do contexto ambiental e aspectos tecnológicos das graxarias, que são aqueles espaços onde você faz a incineração, por exemplo, aí, dos resíduos. E aí, aqui é claro que não cabe destacar aqui todas essas etapas, né? Mas é só para vocês entenderem por onde passam os resíduos dentro dessas graxarias, de modo a não deixar resíduos. E aí, agora nesse slide, eu mostro a vocês aí um dos equipamentos, que é o esterilizador de farinha de carne, né? Então, qual é a função desse equipamento aí na graxaria, né? Reduzir a poluição no matadouro e viabilizar a produção de farinha de carne, de sangue e de osso, contribuindo assim para aumento da receita e melhoria da qualidade dos produtos de origem animal fabricados, porque se você não pensa na esterilização desse produto, você pode estar transmitindo, inclusive, doenças para outras cadeias agroindustriais. Então, as graxarias têm essa finalidade aí de estimular, né, aumentar melhor a receita dos matadouros e destinar corretamente os resíduos, com a possibilidade, inclusive, de incrementar receita. Ok? Alguma dúvida? Não. Ok, professor. Muito bem. Se não tem dúvida, é hora de eu perguntar. Daniele, Loreane e Raíssa. Veja bem, pensando na cadeia produtiva de queijo, por exemplo, o que seria a logística reversa na agroindústria de laticínios, Daniele? Professor, porque eu? É porque você está aparecendo aqui primeiro para mim, ó, Daniele, Loreane e Raíssa. Deixa eu ver. No caso, por exemplo, o soro que é deixado pelo processo de fazer o leite, né? Ele já é utilizado para fazer, por exemplo, aqueles iogurte natural, que eles colocam lactobacilos, o leite mesmo em caixa, que a maioria das pessoas acham que é leite, mas não é soro. Então, eu acho que é isso. Um dos resíduos, muito bem, Daniele, um dos resíduos da cadeia agroindustrial de laticínios, né, é o soro. O soro, de fato, ele pode ser utilizado, por exemplo, para fazer ricota, né, que é um tipo de queijo, né, que você utiliza o soro. Como você falou, pode utilizar aí produtos lácteos, né, que as pessoas realmente pensam que é leite. Pode ser adicionado à ração animal, e entre outros detalhes. Raíssa, você ia falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, professor, o senhor falou já. Falei, foi? Então, aproveitando que o seu microfone está aberto, aí vamos pensar no conceito de logística reversa
numa agroindústria de... Vou pensar aqui. Agroindústria de polpa de fruta. Pode escolher uma polpa aí qualquer. Polpa de cacau, por exemplo. Como seria a logística reversa na agroindústria de polpa de cacau? Seria a utilização das cascas para adubo e... que é a polpa do cacau, né? Então, eu utilizaria as cascas para adubação e o caroço, aquele serve para o chocolate, né? A venda da matéria-prima do chocolate. Muito bem, pode ser sim. O cacau, ele, felizmente, ele tem uma série de possibilidades, né? De utilização aí de produto, o produto principal, né? E subprodutos. De fato, é você pensar em não deixar resíduo. E se deixar, o que é que a gente pode fazer para minimizar, né? Professor? Oi? Pode falar. Ouviu, Raíssa? Não sei se você está com problema aí no áudio, né? Lorene, me escuta? Eu escuto. Muito bem. Vamos pensar aí. Ô, Raíssa, eu estou lhe ouvindo. Tá Não sei ruim se... para mim, é a minha internet mesmo. Entendi. Mas eu ouvi o que você falou. Lorene, vamos pensar aí numa agroindústria de produção de água de coco. Água de coco. Como pensar na Ah, logística reversa? então, a casca do coco verde, né, pode ser utilizado a fibra para fazer substrato orgânico, para fazer artesanato. Algumas empresas reutilizam para fazer estofamento de carros, travesseiros. A água já é utilizada para o consumo humano e aquela polpa para doces, sorvetes. Agora, a questão do consumo da água, porque eles invasam em copos plásticos, né? Aí já vem uma outra questão de um impacto ambiental, porque esses plásticos tem o alumínio que não é, acho que não é reciclável, né? Aquele alumínio que cobre. E é esse mesmo de raciocínio. Perfeito. E também tem algumas indústrias que utilizam o bagaço de tudo ali também, o coco, em caldeiras, né, para produção de calor, geração de calor e produzir energia nesse sentido. Mas, de fato, a questão que você trata é interessante sobre, principalmente se você pensa nesses pequenos comerciantes que vendem coco, Isso. né? Ô, professor, eu tenho um projeto que não saiu do papel justamente com isso, o reaproveitamento da casca do coco verde para substrato orgânico, por conta da máquina, né, de triturar, que é caro. É caro, é caro, é caro, é caro, realmente é caro. Mas bons exemplos vocês deram e aí eu fico satisfeito porque a mensagem da logística reversa dentro do conceito da sustentabilidade é justamente esse daí que vocês deram, né? Pensar nas possibilidades de resíduos que vão ser gerados nas atividades das agroindústrias, porque, infelizmente, alguns resíduos vão ser gerados. E aí, o que é que pode ser feito para minimizar, mitigar essas nossas ações? É Bom, justamente para ter o mínimo de lixo possível, né? Gerar o mínimo isso. de impactos ao meio ambiente. Exatamente, exatamente. Bom, chegamos ao fim aí. Deixa eu só finalizar a nossa gravação para pensarmos aqui nas próximas atividades. Só um segundo.